paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, bem-vindo a este canal. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de dividir com vocês. Fique aqui uns momentinhos comigo, não pule esse vídeo, que Deus tem uma palavra de bênção para o teu coração, amém, queridos irmãos? A palavra de Deus, quando nós obedecemos, ela tem bênção para nós, ela tem vitória, ela tem livramento, ela tem sucesso, ela tem avanço espiritual para as nossas vidas, amém, queridos irmãos? Alimento para a nossa alma, sabedoria, graça, força para vencer o mal, o pecado, a sutileza do inimigo. Ela tem muitas bênçãos para nós, amém, queridos? Então vamos a cada dia valorizar essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Então está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vós. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês. Meus irmãos, refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo a Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo a Apolo, ou eu sigo a Pedro, ou ainda eu sigo a Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus que não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Então, queridos irmãos, olha aqui que Paulo deixou aqui essa orientação à igreja de Coríntio, que havia uma divisão ali nessa igreja. Aí diz que alguns da família de Cloé foram avisar a Paulo que os irmãos estavam ali divididos, os irmãos estavam ali separados nas suas opiniões ali. Uns afirmavam que seguiam a Paulo, outros seguiam a Pedro, outros seguiam a Apolo, outros seguiam a Cristo. Então Paulo disse que eles deveriam parar com aquilo, que eles, porque Cristo não estava dividido, Cristo não está dividido, o corpo de Cristo não é dividido, o corpo de Cristo, queridos irmãos, a igreja de Cristo verdadeira, ela é unida. E aí eu fiquei pensando e analisando essa situação que aconteceu lá, e é uma situação que às vezes ela é atual, queridos irmãos, às vezes ela continua insistindo. Por quê? Como que o inimigo age? Se o inimigo conseguir colocar uma divisão no meio da igreja, conseguir dividir os irmãos, separar os irmãos, é mais fácil dele destruir. Quando os irmãos estão unidos, os irmãos estão ali coesos, né? Quando um está fazendo um trabalho, o outro vai lá e apoia, né? Um está pregando, o outro está apoiando, está incentivando, está ajudando. Então, queridos irmãos, eles estão unidos, então eles se tornam mais fortes. Quando eles se tornam mais fortes, o que acontece? Quando eles estão unidos, que é cumprimento da palavra de Deus, unidos, todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, Deus manifesta o seu poder. O que o salmista fala lá no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, e desce e escorre por todo o seu corpo. O que é o óleo, queridos irmãos? É o Espírito Santo. Então, quando nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, o Espírito Santo vem e se manifesta. O Espírito Santo vem, queridos irmãos, desce ali, ó, batizando com o Espírito Santo, enchendo dos dons espirituais, libertando os cativos, expulsando demônios, curando as enfermidades. Então, o que eu vejo aqui nessa palavra, queridos irmãos? O que eu encontro hoje, a maior dificuldade da igreja estarem unidas. Por quê, queridos irmãos? Porque as pessoas, infelizmente, muitas vezes dão lugar ao inimigo, tá?
as pessoas muitas vezes, infelizmente por falta de vigiar, por falta de observar essa parte da palavra de Deus, elas dão voz ao inimigo. Ah, é fulana que vai pregar, então eu não vou. Ah, é ciclana que vai fazer isso, aquilo, aquele outro, então eu não vou. Ah, sempre ciclana é essa, sempre essa, aquela outra. Então as pessoas deixam muitas vezes a inveja tomar conta do seu coração, quando que nós devemos vigiar quanto a isso. A Bíblia é bem clara que diz, irmãos, cada pessoa tem uma função na igreja, como o corpo de Cristo. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Então, se cada parte do nosso corpo desempenhar sua função, vai produzir benefício para todo o corpo, né? Quem tem a oportunidade de pregar, se essa pessoa for usada por Deus, for uma bênção, todos vão receber. Quem tem a função de louvar, levar a igreja a adorar a Deus por meio do louvor, se essa pessoa for na direção do Espírito Santo, ungida por Deus, todo o corpo vai receber, porque o louvor prepara o nosso coração para a palavra. Então, queridos irmãos, quando alguém vai fazer um trabalho na igreja, todos devem estar orando por aquela pessoa, para que ela seja um instrumento de Deus, para que o Espírito Santo venha e tome a vida dela, para que todos possam receber a bênção. Aí o Espírito Santo vai se agradar. Mas o que acontece? Infelizmente a gente vê o contrário, a gente vê divisão. É fulana que tá? Então não vou. É ciclana que tá? Então não vou. Ah, fulana isso, aquele outro. Então as pessoas dão lugar ao inimigo agir, queridos irmãos. E isso enfraquece a igreja. Isso enfraquece. Quem que vai ficar contente com a situação? É o inimigo. Então a palavra de Deus nos adverte, queridos irmãos, vamos estar unidos, vamos estar no mesmo propósito, vamos estar no mesmo objetivo. Queridos irmãos, eu sei que as pessoas são diferentes, eu sei que nem sempre a gente vai concordar com tudo que as outras pessoas falam, eu sei, queridos irmãos, mas as pessoas que estão à frente do ministério para pregar, para louvar, são pessoas que foram escolhidas por Deus, são pessoas que foram ungidas por Deus. Eu quero crer que foram escolhidas por Deus, foram separadas, ungidas por Deus. Eu também quero crer que são pessoas que têm santidade, eu também quero crer que são pessoas que temem a Deus, que obedecem a sua palavra, que estão em comunhão. Eu quero crer que assim são. Então, se assim são, queridos irmãos, essas pessoas, elas são separadas por Deus para edificar. Tudo que a gente faz na obra de Deus é para o crescimento e edificação da obra. Não tem outro sentido a não ser crescimento e edificação da obra e da vida de todos aqueles que também têm o dom, que também fazem alguma coisa para Deus. Então, queridos irmãos, por que muitas vezes não há essa operação de milagre, de poder? Por que muitas vezes não há batismo com o Espírito Santo, não há libertação? Por quê, queridos irmãos? Porque as pessoas não obedecem esse requisito da palavra de Deus. Estar unidos, estar ali ajudando, apoiando. Teu irmão vai pregar? Apoia. Tua irmã vai pregar? Apoia ela. Apoia. Não deixa ela se sentir sozinha, não deixa ela se sentir ali desprestigiada, desanimada, não deixa ele se sentir também desprestigiado. Mas é a mulher que é mais sensível, né? O homem acho que não dá tanta importância para isso. E também pode dar, porque é um ser humano também, né? Todos os seres humanos têm sentimento. Então, queridos irmãos, muitas vezes o inimigo trabalha na vida da gente, sabia? Muitas vezes o inimigo coloca tanta coisa na cabeça da gente, a gente fica pensando assim, ah, mas ele é mentiroso. Não, às vezes ele não é mentiroso, não, às vezes ele tá falando a verdade. Às vezes ele mesmo colocou aquilo ali, ele mesmo plantou aquela intriga ali, ele mesmo alimentou aquilo ali para que se expandisse, para que crescesse, ele mesmo alimentou a fofoca e as pessoas deram lugar para que aquilo aumentasse numa proporção gigantesca, e aí depois ele vai lá e fala para as pessoas, olha, viste o que fulana fez? Olha, viste o que ciclana falou? Isso, aquele outro, e a pessoa pensa, é verdade, bah. Então, queridos irmãos, vamos vigiar quanto a isso. O nosso adversário, ele é sujo, ele faz de tudo para mostrar os defeitos das pessoas, mas as qualidades não. As qualidades ele não mostra, né? Quantas pessoas que deveriam ter as suas qualidades evidenciadas e não tem. Agora, os defeitos estão sempre ali, olha, fulana fez isso, aquele outro. Queridos irmãos, todos nós temos defeitos. Todos nós temos qualidades. Se nós somos um bom cristão, uma boa cristã, a gente vai pedir ao Senhor, Senhor, fortalece minhas qualidades e minimize meus defeitos, que eu acerte mais e erre menos, mas que tudo seja para a edificação da tua igreja, para o meu crescimento e o meu fortalecimento em ti. Amém, queridos irmãos? Em nome de Jesus, vamos nos revestir da palavra de Deus, irmãos. Vamos nos revestir do cinto da verdade, que é a palavra de Deus.
amém? Da couraça da justiça e do escudo da fé para proteger a nossa mente, o capacete da salvação, o escudo da fé para proteger a nossa mente contra os dardos inflamados do maligno, e vamos estar unidos no corpo de Cristo, como corpo de Cristo, amém, queridos irmãos? O corpo de Cristo é um só, a igreja de Cristo é uma só, a verdadeira, amém, queridos? É poucos minutos, mas que essa palavra possa servir de edificação para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.